bom. Vamos aguardar mais um minutinho. Foi, então. foi. Ok, foi. Pronto. Ok. Para mim tá aparecendo aqui que tá gravando. Gente, boa noite, então. Sejam todos muito bem-vindos. Nos perdoem o atraso de alguns minutos. A gente teve um pequeno problema com o link, mas espero que todos vocês tenham recebido o novo link. E estou vendo aqui que tem uma grande quantidade de pessoas já presentes, então acho que a gente pode iniciar. O Aldo já colocou para a gente a gravação, então peço que todos se lembrem de autorizar a gravação no chat, tá? Nós vamos dar início à nossa aula. Antes de começar, essa é a nossa segunda live da disciplina 4, né, da disciplina Leitura e Relação com o Saber. Eu gostaria apenas de confirmar se alguém tem algum recado, não sei se o Aldo ou o Roberto, o professor Flávio me avisou que não vai estar presente na live de hoje, ele tinha um outro compromisso, mas estamos todos aqui e espero que seja uma excelente aula, tá bom? Roberto, então, fique à vontade, não sei se tem algum recadinho ou Aldo. Não, Cláudia, só a gente pedir desculpas, né, que não deu, o link deu probleminha, então a gente teve que disparar para todo mundo, né? Mas deu tudo certo, mas está tudo em ordem, tá bom? Joia, obrigada, Roberto. Roberto foi aí super rápido, criou outro link para a gente, tudo se resolveu. Tecnologia é assim mesmo, né, gente? Tem horas que pega a gente de jeito. Professora Cláudia, tem gente que não está conseguindo entrar. A gente tem um link novo. Eu vou reforçar, gente, que os tutores de turma, por gentileza, envie o link. Imagino que vocês tenham grupos de WhatsApp, tenham maneiras de contatar os alunos, então vou pedir que vocês enviem um novo link para os alunos, para que todos consigam acessar, tá bom? Tem mais gente entrando aqui. Como teve muita gente ao mesmo tempo, talvez demore também uns minutinhos para a gente conseguir inserir todo mundo, tá? Mas o Aldo e o Roberto estão ajudando nisso, e estão aí autorizando a entrada de todos. Bom? Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. A Carol vai me ajudar com a apresentação, né, Carol? Se você puder, por gentileza, compartilhar, então. Todo mundo está visualizando? Sim, deem um joinha, por favor, para eu ver. Tá ok, né? Para mim está aparecendo perfeitamente aqui, Carol. Bom, vamos lá então, gente. A nossa disciplina, então, como eu já lembrei no início, é Leitura e Relação com o Saber. E na aula de hoje, pode passar, Carol, nós temos como título a leitura nas práticas escolares. Na semana passada, eu trouxe algumas reflexões para pensar as nossas próprias práticas de leitura, né? Porque é um movimento que eu gosto de fazer, da gente repensar primeiro sobre a gente mesmo, para poder repensar as nossas práticas na escola, né? Então, a gente começou fazendo uma reflexão sobre como a gente lê, de que maneiras a gente lê, e hoje a gente vai entrar um pouquinho no contexto da escola. E aí, vocês já devem estar acostumados, né? Que eu sempre procuro retomar o que a gente viu na aula anterior. Acho que é um exercício de síntese, né, que ajuda a gente a reforçar os principais pontos, os aspectos que a gente estudou na aula anterior. Carol, volta por gentileza, deixa só o título, porque antes de fazer a minha síntese, isso, obrigada, eu quero ouvir vocês, então quero saber de vocês. Que aspecto, ou que conceito, que ideia da aula passada que ficou marcado para vocês? Então, gostaria, nesse primeiro momento, quem quiser pode sinalizar aí com a mãozinha ou escrever no chat, e eu ouvir de vocês o que vocês se lembram, o que ficou marcado na aula passada, sobre o que a gente falou. E aí, a palavra é de vocês. Quem gostaria? A Vilma está falando no chat, os tipos de leitura e perfis de leitor, sobre a importância da leitura no nosso cotidiano.
A Vilma trouxe duas coisas, que a Marley ali também está compartilhando, ó, tipos de leitura e tipos de leitor. Realmente, a gente tratou dessas duas questões. Quem consegue me dizer sobre um tipo de leitura que a gente falou? Nós falamos sobre 3. Quem se lembra? Alguém consegue dizer para a gente? A gente falou de uma leitura mais pragmática ali, que a gente realiza no dia a dia, que é aquela leitura momentânea, de informações mais pontuais. Como chama essa leitura mesmo, gente? Quem se lembra? Vocês falou do leitor autocentrado, leitor inocente, leitor sectário e ideológico, leitor dialógico. Olha, a Andréa Carla está com as anotações em dia, André, tô vendo, viu? Muito bem. Você já foi para os tipos de leitores, já, exatamente. Nós falamos sobre esses 4 tipos, essas posturas leitoras. Vou chegar nelas, Andréa Carla, mas antes, a gente falou sobre tipos de leitura. Antes de falar sobre o leitor, a gente falou sobre a leitura, a prática de ler. Alguém já contou aí no chat. Qual que é a primeira? Já vi que apareceu aqui. Quem se lembra? É os hábitos, né? Utilitária. A leitura utilitária, exatamente. Aquela leitura que não mexe com a gente, vamos dizer assim, na nossa subjetividade, que não vai formar as nossas ideias. Aquela leitura rápida, né, para o dia a dia, de uma informação, um horário, uma placa, uma pauta, enfim, as coisas que a gente lê rapidamente e se esquece, né, que não tem um efeito duradouro na nossa subjetividade. Depois a gente viu que tem um tipo de leitura que vocês já colocaram aí também, que é aquela leitura intelectual, conceitual, que a gente usa para fins profissionais, as notícias que a gente lê, os conhecimentos, né, que a gente busca através da leitura. É uma leitura importante, é um tipo de leitura mais consistente, vamos dizer assim, né, mas que também pode não ter efeitos na nossa maneira de ver o mundo, né? A gente vê uma informação, às vezes a gente se sensibiliza, a gente fica sabendo, mas aquilo passa, não diz respeito à nossa vida em si. E aí a gente tem um terceiro tipo de leitura, que vocês já compartilharam aí também, que é a leitura pessoal. Essa sim, aquela leitura que a gente faz por desejo próprio, de acordo com os nossos interesses, né? E que é uma leitura que fala conosco. Ela não está relacionada exatamente aos gêneros, né? Pode ser qualquer tipo de texto, mas são, em geral, aqueles textos que nos tocam, que nos ajudam a repensar a nossa maneira de ver as coisas, né? Então, são os textos que vão formando as nossas ideias sobre o mundo, sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre os outros. Então, a gente viu esses 3 tipos de leitura. E aí, depois, a gente viu que a Andréa Carla está compartilhando aí com a gente, né? Não adianta a gente ter um texto fantástico, um texto comovente, se nós, como leitores, tivermos uma postura, né? Os primeiros leitores lá que a gente viu. O primeiro, qual é, Andréa? Você falou aí, o primeiro? Alguém se lembra? Autocentrado. Autocentrado, aquele leitor que só vê o mundo a partir do que ele já sabe, né? Do que ele já sabe, do que ele já acredita, do que ele já pensa, ele não quer não quer mudar, ele não quer ser incomodado, não quer pensar em coisas diferentes. E depois a gente viu o leitor inocente, que é aquele mais volúvel, né? Então, se ele vê A, ele acredita em A, se ele vê o contrário de A, ele acredita em contrário de A. É um leitor que é levado facilmente pelos efeitos de persuasão do texto, sem se dar conta que ele pode estar mudando de ideia ou pode estar aderindo a ideias que não são muito consistentes. E depois a gente viu um outro tipo de leitor, que é o volúvel aí, facilmente cai nesse tipo de leitor. Quem se lembra? O terceiro tipo? E aí, vimos o autocentrado, vimos o inocente, que é aquele volúvel. O que mais? Uma palavra ideológico. Estranha, né? Isso, ideológico ou sectário, né? São palavras semelhantes. É uma palavra que a gente não está muito acostumado, mas ela dá essa ideia de alguém que já tem uma opinião formada e ele olha para o texto só para confirmar aquilo que ele já acredita, né? Então, sobre todo tipo de assunto.
E aí, por último, a Vilma está compartilhando aí com a gente, que é o leitor dialógico, que é a postura leitora que mais tem potencial para abrir a nossa mente, para ajudar a gente a ver as coisas de maneira mais ampla, mais complexa, e que nos convida, né, a repensar, a rever, a olhar e ver se realmente a gente deve continuar com aquela ideia ou mudar de ideia, que nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla daquilo que a gente está lendo, sobre aquilo que a gente está lendo. Tá bom? Então, a gente falou sobre isso na semana passada. Vocês estão aí lembrando bem dos aspectos principais. Compartilha, por gentileza, Carol. Eu fiz uma síntese também, que foi bem nesse caminho que vocês seguiram, e eu destaquei 3 aspectos, então. A gente começou falando da leitura como uma prática múltipla, que não é boa ou má em si mesma, né? Apesar da gente repetir isso muitas vezes, que a leitura é importante, a gente viu que ela muda ao longo do tempo, tem diferentes formas de se ler, né, e que depende do modo como a gente lê para ela ter algum efeito na nossa vida. Depois vimos os tipos de leitura e as posturas leitoras, que a gente já percorreu aí. Então, essa é uma síntese da nossa aula passada, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ok? Todo mundo se lembrou mais ou menos do que a gente já viu? Sim? Bom, então vamos prosseguir. E aí, gente, hoje a gente vai pensar um pouquinho nas práticas da escola e eu vou convidar vocês a olharem com um pouquinho mais de atenção para a leitura de literatura. Olha, eu já vou avisar aqui que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque é o que eu estudo. Eu gosto muito de literatura e nas minhas pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado, envolveu essa questão da leitura de literatura. Então, vou ser um pouco parcial aqui, né? Não, mas é brincadeira, apoiada por outros autores, tá, gente? Não sou só eu que estou falando, não. Nem arriscaria fazer isso, né? Todos os estudiosos que falam sobre leitura, eles vão nos dizer que, dentre todos os modos de ler, os tipos de leitura que a gente conhece, né, dos quais a gente falou na semana passada, a leitura de literatura é uma leitura que tem um potencial maior para nos convidar a fazer essa reflexão sobre a gente mesmo e sobre os outros. Então, eu trouxe um trecho aqui para a gente começar a pensar no assunto de hoje, que está lá no texto que foi indicado para leitura, tá? Eu indiquei 2 textos. Um é uma leitura, vamos dizer assim, obrigatória e outro uma leitura complementar. E os 2 vão falar sobre a leitura na escola, e a partir do ponto de vista da literatura especialmente. O primeiro, ele compartilha alguns dados da minha pesquisa de doutorado, tá? Então, alguns aspectos que eu destaco lá. E o segundo também é muito interessante, então quem tiver oportunidade, quem quiser conhecer melhor o assunto, compartilha uma pesquisa feita por um outro grupo de pesquisa lá da Unicamp, e a professora Renata Frauendorf, que acho que talvez alguns de vocês conheçam, é formadora, já teve projetos aqui na rede de Santa Bárbara, por exemplo, e ela também vai falar sobre pesquisa realizada com crianças, que ela estuda sobre as práticas de leitura na escola. Então, os 2 textos vão nesse foco. E aí, no primeiro texto, tem um trecho que diz o seguinte: a leitura literária é necessariamente pessoal. Então, vejam. Opa, Carol, isso. A gente falou na semana passada sobre várias formas de ler. Então, tem a leitura utilitária, a leitura mais conceitual. Na leitura de literatura, a gente não vai fazer uma leitura utilitária, né, para buscar uma informação. A gente não vai fazer uma leitura também conceitual, muito raramente, né? Eu quero ler só porque eu quero conhecer esse autor. Tem sempre algo de pessoal nessa leitura, né? E que exige uma implicação do leitor. O que é a implicação? Um envolvimento, um engajamento do leitor. A gente não lê um texto literário como a gente lê um texto informativo, para buscar uma informação, um conhecimento. A leitura de literatura convida o leitor a envolver-se, concordar ou discordar dos personagens, escolher uma perspectiva de leitura e engajar-se nela. Assim, a leitura de literatura se produz por meio de sentimentos, emoções e lembranças que decorrem das experiências, dos saberes e das representações que o leitor tem de si
e do mundo, elementos da sua história pessoal que associa aos elementos do texto e que, portanto, definem a leitura de literatura como uma experiência singular. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que na leitura de literatura, a gente é convidado, convocado a se envolver, a se emocionar, né? Quem nunca, né, lê um texto literário e se envolveu de tal forma de tomar um partido, né, ou contra ou a favor de um personagem, de ficar ansioso pelo desfecho daquela história, de sentir uma aversão por certo personagem ou uma identificação com o outro. A leitura de literatura, ela convida a isso. O texto literário, ele é construído para envolver a gente dessa forma, com sentimentos, com sensações. Então, é um tipo de texto que convida a essa leitura pessoal, singular, diferente dos outros tipos de texto. Bom, a Andréia levantou a mão? Pois não, Andréia? Eu queria comentar que isso eu via, né, quando a minha filha, que hoje está com 35 anos, ela estava na escola. E ela, a professora, toda semana vai na biblioteca e manda escolher livro. Só que os livros que tinha lá, ela escolhia porque a professora ia dar nota, ia avaliar, você entendeu? Então, era tipo 40 páginas, 25, às vezes máximo 50. E ela demorava quase um mês para ler esse livro. Aí a professora marcava, aí ela ia ler, aí ela ia fazer o que a professora pediu. Só que eu tinha cartãozinho da biblioteca municipal e ela pegava o Harry Potter de 800 páginas, lia ele em 5 dias. Então, eu cheguei numa das reuniões que ela falava, nossa, a Rafaela não gosta, a Rafaela não tem prazer. Eu falei, ao contrário. As leituras que vocês estão dando para a criança, para os adolescentes, eles não estão sentindo vontade. Porque pergunta para ela sobre a saga do Harry Potter. Ontem, ela terminou, falando com a professora, né? Ontem, ela terminou um Cálice de Fogo de 800 páginas. Aí a professora... Hã? Se a gente olhar... Ela caiu por terra. Da sua filha não é diferente, né? De nenhum de nós. Quem de nós já não vivenciou essa experiência de um texto que a gente não sente identificação, que não é um tema que a gente gosta, que a gente né, não se vê naquela história, a gente não tem vontade de ler, né? E por outro lado, obrigação não é uma leitura prazerosa. Exatamente. E a leitura de literatura, ela exige isso, né? Ninguém lê literatura, a não ser na escola, né? Por obrigação. A literatura é algo que a obrigatoriedade, olha lá, a Marli falando no chat, exatamente, né? E a Fabrina está compartilhando aqui. A Rafaela é como cai do seu texto, Cláudia. Nós vamos comentar sobre essas crianças, viu, Fabrina? Que, olha, encontram dentro da rotina da escola os caminhos, né, de fazer as leituras que desejam. E que bom que eles encontram esses caminhos, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas é isso mesmo, gente. Acho que todo mundo aqui consegue se identificar, né, com essa leitura pessoal na literatura. Todo mundo já deve ter lido, encontrado pela vida um texto que lhe diz algo em particular e que a gente leu com muito empenho, com muito gosto, né, porque aquele texto nos dizia algo especial. Bom, então, esse é o primeiro conceito que a gente vai tratar hoje, da leitura, como da literatura, como essa leitura que privilegia essa questão pessoal, essa questão singular, que nos diz algo para a nossa subjetividade, tá bom? E não para a vida prática em si. Pode seguir, Carol. E aí, vários autores também vão dizer que essa característica da literatura é uma maneira privilegiada de ajudar no nosso processo de humanização. O que seria esse processo de humanização? É uma forma de nós
vermos o outro com mais empatia, da gente se sensibilizar com aquilo que não é a nossa própria história, mas entender a história do outro. Então, essa autora, Maria Amélia Dalvi, que é uma autora que pesquisa leitura na escola, ela vai dizer o seguinte: os textos literários, pelo modo como utilizam, reinventam e potenciam, sob todos os pontos de vista, as línguas, as memórias, as experiências, as vivências históricos, sócio-histórico-culturais, de povos, comunidades, cooperam na constituição de identidades. Então, quer dizer, vão interferir na nossa identidade. Que forma de identidade? Não unitárias, não individualistas, estanques ou essencialistas. Subjetivas ou coletiva, ou seja, individual ou de um grupo de pessoas. Permitindo a leitura de tempos e espaços, de forças e formas, tramas, trapaças, tropeços e truques da vida, sendo, portanto, meio e fim de nosso processo infindável de humanização, de abertura a si e ao outro, ao perto, ao longe, de conhecimento e reconhecimento. Os textos literários têm sido também um lugar de diálogo com outros textos e outros povos, de outras terras, de outras culturas e com outras pessoas, tão distantes e tão próximas de nós. Gente, olha que parágrafo lindo e denso, né, que essa autora traz aqui para a gente. Ela vai dizer que a literatura, pela forma como ela condensa, né, a literatura pode contar a vida de gerações, às vezes num texto de 100 páginas, de 200 páginas, mas ela permite que a gente vivencie experiências das mais diversas, de lugares, tempos históricos, culturas diferentes, que a gente nunca poderia vivenciar. Então, o leitor, quando entra num texto literário, ele tem acesso a vidas que ele nunca poderia viver, que nós nunca poderíamos viver na nossa existência. Mas a literatura, por trazer tudo isso na forma de uma narrativa, né, ela permite que a gente acesse, né, outras formas de ver o mundo e que isso vai formando em nós uma subjetividade mais plural, mais empática, mais compreensiva para a diferença, para o outro, vai nos ajudando a entender as nossas próprias práticas, a nossa própria cultura, né, não como algo absoluto. Então, ela vai dizer essa potencialidade da literatura, né, nesse processo de humanização. E aí, eu trouxe um terceiro trecho, é o último trecho que eu vou compartilhar nessa primeira parte. E aí, a gente tem uma outra questão. Então, a gente viu que a literatura é esse tipo de leitura privilegiado para fazer uma leitura pessoal. Vimos que essa leitura pessoal pode ampliar a nossa maneira de ver o mundo, né? E aí, qual que é o papel da escola nisso? Porque a gente pode dizer assim, mas eu leio, eu gosto de ler, né? Na minha casa, escolho os livros que eu leio, ou nem gosto. Mas e a escola? Se a escola for esse espaço, como a Andréa Carla compartilhou aí, em que a gente só lê por obrigação, ou só lê os textos que outra pessoa escolheu para a gente, né? Que a professora escolheu para trabalhar os conteúdos, será que a gente vai dar oportunidade para que as crianças vivam essa experiência de leitura pessoal? E será que se ela não tiver essa oportunidade na escola, ela vai ter em outros lugares? O que vocês acham? Pensando num país como o nosso, né? Pois não, Kate, pode falar. Desculpa interrompê-la. Eu acho assim que a pressão que ocorre, né, sobre os professores para cobrir, né, eu sou professora no estado, então a gente tem que cobrir, né, uma ampla gama aí de conteúdos e também a gente tem que tentar, né, atender esses objetivos de aprendizagem, né? Então, tudo isso eu acho que pode levar a essa abordagem mais utilitária desses textos literários, né? Com foco em aspectos superficiais e uma compreensão bem consensual. Eu acho que tudo isso acaba minando, né,
ou até mesmo impedindo essa experiência genuína, né, da leitura literária. E também outra coisa, né, as limitações impostas aos alunos, com base em habilidades de leitura, né, que sempre é cobrada, também pode resultar, né, nessa restrição do acesso a essas obras literárias mais complexas, né, e que são tão envolventes, porque eu fiquei responsável por uma sala de leitura durante 22 anos em uma unidade escolar, e os livros, né, que ali chegavam, eu falava assim, gente, mas quem que vai ler isso? Era mais ou menos isso, né? Se para nós aquilo não tem sentido, mas era uma imposição, né? Os alunos, o professor tinha que cumprir e tinha que, assim, escolher dentro daquela gama, né, que chegava, aquelas caixas, né, imensidão de caixas de livros, a gente tinha que escolher exatamente aqueles que eles indicavam, né? Então, isso acho que mina bastante esse gosto, né? Sim, com certeza, Kate. A gente, como professor, a gente está sempre pressionado, né? E cada vez mais as estratégias, né, de controle sobre o nosso trabalho, elas vão ficando mais eficientes. E com certeza isso pressiona o professor, né? Cumprir o currículo, cumprir os gêneros literários que precisam ser trabalhados, os autores. E isso é um fato, né? Ser professor é muito difícil. A gente tem muita pressão sobre a gente, né? As avaliações externas, as cobranças, os currículos. E aí, Kate, eu acho que tem um outro aspecto. Então, tem alguns aspectos que realmente estão para além do que o professor pode resolver, vamos dizer, decidir, né? Mas tem uma margem aí, tem um aspecto que está em aberto, né? E eu acho que é nessa brecha, né? Tem um autor que vai falar assim: olha, aqueles que não dominam as estratégias de controle, que não estão no poder, né, precisam usar de táticas, né? Precisam usar estratégias que não são ali as oficiais para conseguir fazer aquilo que acreditam, que defendem, né? Então eu acho que todos nós temos essas margens. Mas tem um porém, né? Para poder abrir essas brechas, a gente tem que ter essa percepção, tem que ter ciência disso. Porque se a gente vai no automático, né, reproduzindo, a gente vem falando muito aqui, né, dessa escola mesma, né, que tem um formato, que tem as suas regras e elas são necessárias, mas às vezes a gente vai reproduzindo sem se dar conta, né, de que existem formas, existem maneiras da gente tornar essa atividade significativa para as crianças, né? Agora, se a gente não tiver essa consciência, né, a gente vai só reproduzindo, né? Então, a gente vai fazer um exercício aqui, hoje, e principalmente na aula da próxima terça, de olhar para essas brechas. Quais são as formas? Quais são as oportunidades que a gente tem? Ou como a gente pode, de que forma que a gente entra num texto, que às vezes pode ser de uma outra geração, de uma outra época, e a gente encontra nele um fio que possa provocar identificação nas crianças, que possa fazer sentido nas vivências que elas têm. Né? Então, é um pouco desse exercício, né, de olhar para essas brechas, mas olhar para elas, né? E tentar encontrar aí formas de que essas crianças tenham oportunidade dessa leitura pessoal. Porque ninguém se forma leitor, gente, lendo texto por obrigação. Né? Isso é fato. Ninguém se forma leitor lendo textos que não gosta, lendo textos que não lhe dizem nada. É impossível formar um leitor dessa maneira. E é uma responsabilidade nossa também contribuir para a formação de leitores. E aí eu trouxe essa outra citação, que é de uma professora, ela conta de experiências de leitura que ela realiza na escola, e ela diz o seguinte: quando entendemos que a escola tem o dever de igualar as condições de acesso ao mundo letrado, percebemos o que significa de fato dar espaço à subjetividade, ou seja, aos gostos, aos interesses, né, na sala de aula. Significa criar oportunidades reais de formar leitores que se apropriem da leitura como prática social,
de ler na escola como a gente lê lá fora, né? Como ler fora da escola. Lidar com o texto literário apenas do ponto de vista instrucional ou informativo, lá, os dois tipos de leitura que a gente falou, né? A leitura utilitária ou a leitura de conhecimento. É matar nos meninos e nas meninas que tem na escola uma das únicas oportunidades de contato com o mundo letrado. A possibilidade de se relacionar afetivamente com a leitura e, consequentemente, incorporá-la às suas vivências. Então, vejam, né, a gente ter a ciência desse papel é o primeiro passo para a gente pensar em estratégias de como a gente coloca essa leitura pessoal na escola. E aí, a gente tem aqui um grupo heterogêneo, né? E você pode estar dizendo, mas eu não sou professora, ou sou professor de uma outra disciplina que não é português, ou sou diretora da escola, ou sou agente de administração, ou sou orientadora de alunos. E a gente vai pensar um pouquinho, como nós todos adultos que estamos na escola, seja qual for a função, como nós podemos fazer da escola esse ambiente que dá acesso às crianças a vivenciarem essa experiência de leitura? Porque, gente, as nossas crianças, todos nós aqui trabalhamos em escola pública. Nós sabemos quantas crianças que estão nas nossas escolas que têm uma biblioteca em casa. Quantas delas que têm uma coleção de livros para poder escolher aqueles que gostam de ler? Quantas delas têm adultos que têm disponibilidade de ler para elas uma história? Quantos de nós, adultos que temos crianças, temos tempo para fazer isso nas nossas próprias casas? Né? Não vamos nem falar do vizinho, do outro, vamos falar da gente. Né? Então, a escola é esse lugar privilegiado de acesso. A Grazi está falando, né? Por vezes, nem sequer um livro. Exatamente. E aí, não adianta a gente colocar um muro de lamentações, né? Porque as crianças não têm livros, porque as famílias... Não, gente, realmente não tem. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, qual é o nosso papel? Enquanto servidor público, né? Que está numa escola pública e que a escola, gente, tem muito para melhorar. Mas eu continuo defendendo a escola. A escola é um local importantíssimo de acesso e de igualdade de oportunidades para as crianças. Né? Então, a gente faz parte dessa responsabilidade, né, de dar acesso às crianças. E aqui, acesso a muitas coisas, mas aqui a gente vai falar sobre a leitura. Tá bom? Pode passar, Carol. E aí, né, então, acho que, espero ter convencido vocês, né, nessa primeira parte, sobre a importância da leitura, como a literatura pode ser essa maneira de convidar a gente a pensar sobre a nossa vida, sobre nós mesmos. Val, pois não, pode falar. Boa noite. Você tocou num ponto que, para mim, é bem interessante, Cláudia. Você falou da escola pública, né? E enquanto professora, a gente remete muito à nossa vivência enquanto alunos também, né? E aí sempre tem aquele professor que incentiva a gente a ler, a aprender mais, a descobrir coisas novas, né? E quando eu vim para o município, eu era nova como professora, mas essa prática que a nossa rede tem, aí você falou que puxa a sardinha para a escola, aí eu vou puxar a sardinha para a nossa rede também, que a gente tem essa prática da leitura há muitos anos, né? De ler para o aluno. Então, é praticamente uma obrigação, né, do professor, faz parte da nossa rotina, tem que estar lá na rotina as nossas leituras, e isso não enriquece só o aluno, né, mas a gente também, porque aí você dedica esse tempo para escolher essa leitura que você vai fazer, e às vezes a gente pega lá uma leitura um pouco mais extensa, né? Um livro um pouco maior, e lê em capítulos. E eu, às vezes, faço isso com um livro que eu gostaria muito de ler, às vezes não vou ter tempo para ler, né? Em casa, e acabo lendo ali no dia a dia para poder ler para os alunos. Então, é muito bacana também, né?
essa parte da nossa prática enriquece muito a gente como pessoa mesmo, né? Não só como profissional. Sim, Oval, e nas nossas histórias, né, escolares, com certeza mais gente lembra de um professor que leu com entusiasmo, que leu se deliciando, compartilhando a sua paixão pela leitura e como isso marca a gente, né? E acho que esse exemplo que você trouxe é um bom exemplo dessas brechas, né? Porque é um momento que está estabelecido, e aí, onde está o grande potencial dessa prática? É fazer isso de uma forma apaixonada, vamos dizer assim, né? Escolher um texto bonito, que incentive as crianças a quererem saber o final, né? Então é muito diferente de escolher qualquer texto, eu vou ler aqui rapidinho um texto simples e curto para terminar logo, ou eu vou ler nesse momento, nesses 10, nesses 15 minutos, algo que possa encantar as crianças. Então, veja como, às vezes, a mudança está no olhar do professor, né? num pequeno ajuste, né, da prática, para que ele possa encantar, né, e conquistar esses alunos para a leitura. A Rose levantou a mão, pois não, Rose? Só um minutinho aqui. Não vou abrir a câmera, eu acho, deixa eu ver, eu estava com um problema aqui um pouco até para entrar hoje na aula, o link não estava abrindo, né? Acho que o pessoal de São Carlos, porque todo mundo começou a postar lá, né, né, Kate? Começamos a postar, porque o link não estava abrindo, então a gente entrou um pouco depois, tá, Cláudia? Sobre leitura. Eu não sei se todos sabem, a Natura, ela tem uma parceria com aqueles produtos Crer para Ver, se não me engano, acho que é isso, não compro muito Natura, mas tem uns produtos deles que a promotora que consegue vender, acho que não sei se tem um valor muito mais alto, ela pode indicar uma escola ou uma instituição para receber livros do programa Natura. E a escola que eu trabalho, uma das escolas, é do Fundamental essa, aqui em São Carlos, ontem foi privilegiada com 200 livros literários, almofadas, tapetes, e o pessoal da Natura veio uma equipe, acho que umas 6 pessoas, formalizar essa entrega, tá? Infelizmente, eu não... foi muito bacana, porque a gente não tinha esse conhecimento, por sinal, a professora que é promotora, ela é escritora, é a Gigaeta, ela escreve a Bruxonilda, se eu não me engano, é o personagem dela. Então, assim, ela, né, que foi a promotora, que entrou em contato, que conseguiu essa doação. Então, fica a dica para os outros municípios, ou até mesmo para o pessoal de São Carlos, que não sabia, tem essa possibilidade, tá, de ganhar livros literários sem ser do PNDE, né, isso, né, que a gente sempre recebe pelas secretarias, e eles ganharam, gente. Hoje eu vi um dos cantinhos que foi disponibilizado na sala bilíngue, um tapete super bonito, com várias almofadas, e uma estante com os livros. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou pedir mais informações, porque eu passo pela escola, assim, às vezes muito rápido, e como foi à tarde esse evento, eu vou pedir mais informações para poder compartilhar melhor com vocês, tá? Boa noite. Rose, com certeza tem um monte de gente interessado aqui, viu? Sim, e tem mais uma coisa, eu não sei se todas as redes estão tendo que fazer o curso LEI, LEI, não sei se todas as redes, todos mais municípios aderiram, mas São Carlos aderiu, né, e a gente começou a formação oficial ontem, que é um processo de alfabetização, né, leitura a partir da educação infantil, que vem penso eu, né, porque o curso está começando, mas penso que nós teremos, assim, uma formação para como, né, incentivar mais essa leitura das crianças na educação infantil, a partir da educação infantil, não pensando numa alfabetização, porque não é esse processo, mas sim um letramento a partir da literatura infantil, né, para as crianças. Então, também é um programa que está novo agora para a gente, né, porque já é desde 2017, se eu não tenho falha a memória,
mas chegou para a gente agora, entre aspas, né, Kate, que eu acho que é de São Carlos também, é isso? É obrigatório, né, nós estamos tendo que fazer esse curso em HDPC, né, mas ainda assim, é um momento da gente repensar nossas práticas, né, de como a gente tem tanto acesso aos livros, coisa que não tinha quando eu era criança na minha escola. A gente tinha aquela biblioteca bem mirradinha, e hoje as crianças têm ali dentro da sala, e a gente tem que, né, incentivar, mostrar como você lê um livro, né, como você cuida deste livro, como você imagina aquelas imagens, né, e se vê dentro dessas histórias. Então, tem sido, assim, algo muito marcante para mim, desde que eu entrei na educação infantil, esse acesso aos livros que as crianças têm hoje. Muitos ainda rasgam, né, joga fora, pega o livro para rasgar, mas a gente vê que eles também cuidam, que eles se preocupam em ver o que a gente mostrou. A gente acaba de ler, comigo já aconteceu muito, acabo de ler um livro, coloco ali na estante, na prateleira, eles vão lá e pegam, senta na cadeira e começa a folhear o livro como se eles fossem contadores daquele momento, inclusive crianças autistas. Eu já tive muita criança autista que acabei de ler o livro, parecia que ele não estava nem aí, que eu estava lá lendo, ele estava lá no mundo dele, passeando pela sala, acabava de pôr o livro na estante, ele ia lá, pegava e sentava na cadeira e começava lá a olhar, às vezes até de ponta cabeça, mas ficava ali, quer dizer, despertou um interesse nele, né? Então, eu penso que nós temos, assim, eu vou colocar um dever, enquanto professoras, enquanto pessoas que trabalham nas unidades escolares, de promover esse acesso, né, esse incentivo ao livro. Boa noite, gente. Obrigada, Rose. Pegando o gancho do que você falou, realmente a gente tem muito mais acervo hoje, né, na escola do que quando a gente vivenciou, né, nosso período fundamental. Alguém está compartilhando no chat, né, que a criança tem acesso a clubes de leitura, né? Gente, que delícia, né? Quando as crianças podem ter essas oportunidades, né? E aí, acho que um dos primeiros desafios, né, que até coloquei aqui, é a gente conseguir fazer leituras que vão para além do conteúdo escolar, né? Porque o conteúdo escolar, a gente está posto, como a Kate colocou, a gente tem obrigação de cumprir os conteúdos escolares. Então, a maioria das leituras que nós vamos fazer na escola, elas atendem a esse objetivo, né? De trabalhar os conteúdos das diversas disciplinas, de ensinar a ler. Mas será, e observem a palavra aqui, né? Exclusivamente. Será que não há nenhum espaço, não há espaços na nossa escola, tempos em que a gente pode ir para além desse conteúdo escolar? E aí, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver lá, né, no segundo texto, a Renata compartilha, que uma das perguntas que eles fazem para as crianças sobre a leitura é para quê? Por que é importante ler, né? Para que serve ler? E aí, 35% das crianças vão falar que a leitura é para esse caráter utilitário, né? Esse caráter prático, para arrumar um emprego, para tirar nota boa, para passar de ano. É interessante que, quando eu fiz a minha pesquisa, é exatamente isso, as crianças reproduzem. Eu fiz com o segundo ano, ela faz com várias escolas, né? Um grupo de professores que faz com crianças do Brasil todo. E a resposta foi a mesma de quando eu fiz. A primeira coisa que as crianças falam, por que tem que ler? Para ter um emprego, para ter um diploma. Então, vejam, que ideia de leitura a gente está transmitindo para as crianças com as nossas práticas, né? Será que é só isso? Tudo bem, isso é uma parte importante, né? Realmente, a gente lê mesmo para o nosso trabalho, para a vida prática. Mas será que é só isso? O que as nossas práticas estão dizendo? Por que se lê? Né? Por que é importante ler? Né? E aí, isso vai para além da sala de aula. Né? Então, será que no intervalo a gente não poderia disponibilizar um conjunto de livros para que as crianças que desejassem pudessem ler? Será que aquelas crianças que ficam na entrada e na saída, né, perto ali da secretaria, se elas tivessem, né, revistas ou gibis ou livros, elas não poderiam vivenciar essa experiência ali, né, de leitura nesse momento de espera? Que outros espaços, que outros tempos
que a gente tem na escola, em que a gente poderia oferecer a própria sala de leitura, né, que muitas vezes também é usada como uma maneira de trabalhar conteúdos, né, e tudo bem, contanto que não seja só isso, contanto que também haja um espaço para mais do que isso, para que a criança possa escolher, para que a criança possa experimentar tudo que tem ali e descobrir o que ela gosta, né? E aí nós vamos para o segundo desafio, né, que eu trago no meu texto, que é a leitura delimitada pelos não saberes das crianças. Gente, e aqui, vou abrir um parênteses, olha, todos nós somos adultos aqui que convivemos com crianças. Eu acho que 99% do nosso grupo aqui são mulheres, né? Então, eu vou fazer uma observação. Talvez os homens não se sintam tanto nesse papel, mas nós que somos... Bom, todos os adultos já se sentem nesse papel de tutor, de controlador, de quem diz o que é bom para a criança, não é? Quem não estabelece essa relação com o filho, com o sobrinho, com o aluno? A gente não tem esse papel? A gente não entende? Nós somos os adultos, é uma relação vertical. Então, nós, os adultos, dizemos hora de tomar banho, hora de fazer isso, o que tem que fazer, o que não pode fazer. A gente não se põe nesse papel, né? E aí, com a leitura, é a mesma coisa. E aí, por que eu estou falando, né, do perfil do nosso grupo? Sendo adultos, aí, somos mulheres, na nossa maioria aqui. Gente, nós mulheres somos socializadas desde que a gente se entende por gente, a cuidar, a educar, né? Que menina aqui que nunca brincou de casinha, de professora, de cuidar do nenê, não é? Nós somos educadas para isso. Aí, mulheres, então, adultos, mulheres, aí nós somos mães. Coloca aí mais uma camada dessa, que a gente se veste, né? Dessa responsabilidade de cuidar, de dizer o que é bom, o que não é bom, de falar o que a criança tem que fazer. Então, adultos, mulheres, mães, e escolhemos como profissão educadoras ou professoras. Então, vejam, se a gente se olhar, a gente vai ver que a gente, o tempo todo na nossa relação com as crianças, nós estamos, olha, me digam aí, eu estou vendo vocês balançando as cabeças aí. Quando eu olho para mim, né, na minha relação, não só com os meus filhos, como era quando estava na sala de aula, com outras crianças que eu conheço, a gente se veste dessa pessoa que delimita, né, que está sempre controlando o que a criança tem que fazer, o que é melhor, com todo zelo, né, com todo cuidado, com toda boa intenção. Mas nesse excesso de cuidado, nesse excesso de orientação que a gente faz, a gente muitas vezes mais limita do que abre oportunidades. E aí, trazendo para a questão da leitura, né, eu compartilho lá no texto uma situação em que a criança está lendo, é uma criança que tem pouca experiência com leitura, ela tem dificuldade de ler, mas ela está lendo uma revista Ciência Hoje. Vocês já devem ter visto. É uma revista que tem muito texto, e né, texto informativo, difícil. E a professora, com todo o cuidado, com toda a dedicação, né, daquela professora, ela fala assim, licença um pouquinho, pega esse. E ela dá para a criança um livro que era de formas geométricas e que tinha, assim, pouquíssimo texto. Tipo, esse é o quadrado é assim, então, bem pouquinho texto. Que nessa boa intenção, né, de mulher, mãe, professora, né, ela diz para a criança, olha, lê esse daqui. Mas a revista era tão legal, né? A Grazi tá compartilhando. A revista era tão legal. Pode ser que a criança não soubesse ler tudo, não conseguisse ler tudo. Mas vejam como a gente faz isso. Gente, eu sou essa professora. Eu sou essa professora que faz isso. Que na minha prática fiz muito isso. Né? Porque na escola, como né, vocês já colocaram, a gente tem essa pressão que precisa ensinar, que precisa orientar e que a criança precisa aprender. Então, a gente vai, muitas vezes, mais cerceando a criança do que abrindo oportunidades. E olha, se a gente está na sala de leitura, ou se a gente tem uma caixa de leitura na classe, ou na hora do recreio, ou, enfim, qualquer espaço da escola, gente, deixa a criança escolher o que ela quer ler. Como ela vai ter oportunidade de descobrir o que ela gosta, se ela não puder escolher? Se a gente escolhe por ela, se a gente vai dizer o que ela sabe e o que ela não sabe, o que ela dá conta ou não de ler. Então, percebe como muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está limitando as oportunidades,
em vez de abrir as oportunidades. A revista também tem bastante imagem. E a imagem é um texto também. Exatamente. E nós, leitores autônomos, né, também utilizamos da imagem para compreender. E quantas vezes não compreendemos tudo, né, André, Carla? E aí, assim, nem a gente, né, entende tudo que a gente lê, e a gente quer garantir que a criança vai entender tudo e dar os textos mais simples, né? Em vez de deixar que ela experimente os textos mais complexos. Será que a gente está ajudando mesmo? Então, questões para a gente pensar aí. E aí, um terceiro aspecto, né, que é um outro desafio, gente, que está colocado para todo mundo que trabalha na escola, restrições relacionadas à organização do espaço e do acervo. E aqui nossa visão de adulto de novo, né? Quem é mãe e pai aí, ou quem convive com crianças, vejam se vocês também já não vivenciaram isso. A criança quer brincar com massinha, com slime. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Será que sou só eu? Acho que não. Vai lá né? no fundo do quintal para não sujar aqui. Ou assim, brinca aqui, né? Nesse recortinho, em cima desse papel, dessa toalha. A gente não tem? Gente, nossa visão de adulto não é assim? A primeira coisa que a gente vai pensar é se vai rasgar, se vai sujar, se vai quebrar. Não é? E aí na escola, com 30 crianças, ou quem está, a diretora que tem que gerenciar uma escola com 300 crianças, ou orientadora de alunos que cuida de 90, 120 no intervalo, nossa visão de adulto, gente, vai ser levada para isso. Né? Mas vai rasgar o livro. Mas como que eu junto todos esses livros depois? Como que eu reorganizo? Como que eu mantenho esse livro, né? Em condições de uso, com tanta criança manuseando? São todas preocupações legítimas, tá, gente? Fazem parte de ser adulto, né? Mas, muitas vezes, essas preocupações nossas, elas ultrapassam as possibilidades que a gente dá para as crianças. E a gente acaba restringindo, por conta dessas questões, as oportunidades que elas têm de ler. Né? E aí, muitas vezes, assim, eu já vi e já fiz, tá? Já fiz também. Da gente organizar acervos, por exemplo, na classe. Então, a caixinha lá, e a gente põe. Esses são para aqueles que leem menos, que sabem ler menos, esses são para os leitores mais fluentes. Põe as coresinhas, né? Quem já fez isso? A etiquetinha amarela. Esses aqui são para tais crianças. As etiquetinhas azuis são para... esses são livros mais novos, só a professora que lê. Sabe essas divisões que a gente vai fazendo, né? Para ou organizar a nossa rotina, ou organizar o espaço. Mas será que a criança que não sabe ler muito bem, ela não pode pegar o livro com muitas páginas? A Letícia está compartilhando, né? Que muitas vezes a gente tem medo de estragar, e que é legítimo, né, gente? Às vezes até a gente repassa isso para as famílias, porque a gente tem pouco acervo na escola, porque é muito difícil adquirir o acervo, manter esse acervo, né? Mas é um exercício que a gente tem que fazer. Mas aquele livro que a criança que tinha escolhido, dá até dó. Porque eu não tenho, assim, a gente conversa, explica, fala que o livro vai estragar, mas, assim, eu entendo que como eu trabalho na educação infantil e educação especial, livro é um produto altamente perecível, é igual leite na geladeira, entendeu? Não tomou, uma hora azeda. E se eu vou deixar o livro para ficar guardado, ele não tem função. Né? Então, assim, justo aquele livro que a criança tinha escolhido. Casos assim, por exemplo, a minha filha passou por isso na educação infantil, que tinha um livrinho chamado A História do Cão. Ela levou o livro 1, 2, 3, 4 vezes, na quinta vez a professora, agora você não vai levar, ela não vai levar. Porque tá todo mundo querendo esse livro e só tinha um exemplar na escola. E eu entendi, né? Porque era uma vez por semana, 5 semanas seguidas, o mesmo livro. Ela adorava o livro, ela dormia com o livro. Só que assim, aí teve que ter a intervenção de um adulto, porque ela não deixava outra criança levar. Para ela, o livro era dela, né? E então, assim, aí ela entendeu que tinha outros livros e falta de ter livro em casa, porque eu era professora, não era. Né? Eu comprei o livrinho para ela, inclusive hoje minha filha é moça, eu uso esse livro na escola, mas assim, justo aquele livro que eu escolhi, teve criança que falou, minha mãe falou que não vai ler para mim nada. Dá até dó. Porque assim, se você pega uma família
que não sabe ler, sabe? Que já aconteceu da criança levar, minha mãe não leu, a minha mãe não leu, a minha mãe não leu. Aí um dia eu perguntei para a mãe, por que que a senhora não leu o livrinho para ele, né? A senhora está trabalhando muito? Não, professora, eu não sei assinar nem meu nome. Ai, que dó! Então, ele levava o livro, mostrava para a mãe dele as figuras, fazia de conta os dois que contava historinha. Conversei com ela, faz de conta que está contando a historinha. Tinha história que ela contava do jeitinho dela, inclusive, porque eram histórias clássicas, por exemplo, o João e o Pé de Feijão, os Três Porquinhos, essas contas que ela sabia, né? E às vezes ele escolhia um livro, né? E era uma criança extremamente assim esperta, sabe, bem inteligente. Então ele falava assim: eu posso levar esse, que eu vou contar a história para minha mãe. Eu achava tão bonitinho, porque ele também não era leitor de palavras, mas ele lia as imagens. E aí ele contava para a mãe dele a historinha do jeito que eu tinha contado, né? Então, assim, tem esses casos também, mas de ter criança que você fala assim, poxa vida, não contou a história, não era porque não estava tempo, ela disse, e o menino falou bem assim, ela disse que ela não vai ler a história para mim. Letícia, isso reafirma a importância da gente fazer um papel dentro da escola, né? Porque lá fora a gente não tem controle, né? A gente não tem como. A gente pode conscientizar, a gente pode incentivar, mas a gente não está lá, né? A gente não tem como garantir que essa família vai ter condições ou interesse em fazer essa leitura. Então, mais uma vez, né, reforça a nossa responsabilidade, porque essa criança ou esse adolescente, né, que está na escola, ele não pode ser punido, né? Ele não pode ser prejudicado por conta disso, né? Se na escola a gente tem um acervo, a gente tem lá os livros, a gente precisa garantir que essa prática chegue nessas crianças, né? Independente do motivo pelo qual ela não lê fora da escola, né? E aí, gente, então, eu trouxe esses 3 aspectos, né, que estão lá no texto e que atingem a todos nós, tá, gente? Atingem os professores experientes, os inexperientes, seja você um professor que gosta de ler, porque essa professora, onde eu fiz a pesquisa, era uma professora excelente e que amava ler, né? Então, vejam, são questões que perpassam a nossa prática, porque nós somos cobrados o tempo todo, a gente entra naquela, né, rotina da escola e a gente não se percebe. Então, a gente fez um movimento, né, tá fazendo um movimento aqui, de olhar para a nossa prática, porque é um lugar privilegiado, né, a gente poder olhar e pensar de fora, enquanto a gente não está lá na rotina do dia a dia. Então, esses 3 desafios que eu gostaria de deixar para vocês, né, para a gente pensar, será que a gente tem se deixado levar por essas limitações, né, de usar a leitura só para conteúdo escolar, de delimitar aos não saberes das crianças, né, a dar só aquilo que a gente acha que eles já dão conta, ou de pensar nas restrições por conta do trabalho que vai dar de organizar o espaço, organizar acervo, ou a manutenção, né, dos livros, ou os livros se perderem, se danificarem. Então, são questões que passam por todas as funções da escola, né, e que a gente precisa tomar cuidado para que elas não impeçam a gente de dar acesso à leitura das crianças, tá? E aí, então, a gente vai olhar agora para o outro lado, né, porque se a gente tem todos esses desafios, por outro lado, gente, as crianças, elas são, né, como a Fabrina falou, olha, tem um Caio aqui, as crianças, elas encontram estratégias para muitas vezes exercer o direito delas de ler nas bordas, né, nas margens. Então, melhor se isso for uma prática que a gente incentive, não que aconteça sem a gente perceber, né? E aí, as leituras das crianças. Então, eu trouxe 3 casos aqui, que estão lá no texto, mas vou compartilhar com vocês. O primeiro, sobre as espertezas dos pequenos grandes leitores, que muitas vezes leem muito mais do que a gente está prevendo para eles, dos leitores que fazem leituras desafiadoras, muito mais amplas e complexas do que aquilo que a gente está propondo, e que exercem o seu direito às leituras e opiniões autênticas, tá? Que muitas vezes a gente não prevê. Então, trouxe 3 situações aqui que são da minha pesquisa. Vou compartilhar a primeira com vocês para a gente conhecer um pouquinho possibilidades, né, das crianças ter essa leitura pessoal. Pode passar, Carol.
E aí a primeira situação é na sala de leitura, né, que acontece, e eu proponho uma pergunta para as crianças e digo assim: se eu tivesse que escolher um livro legal para eu ler para os meus alunos, qual vocês falariam para mim que é muito legal? Que livro vocês me indicariam? E aí o Caio diz assim, o Caio era falante e participativo, né? Ele fala, eu falaria que é esse aqui. E começa a percorrer a prateleira em busca de um título que parece estar na memória dele. Ele já sabe qual que ele vai me dizer. E ele escolhe um exemplar de uma coleção. Trata-se de um livro com grande quantidade de páginas e texto extenso. Um livro de uma coleção, assim, deveria ter mais de 100 páginas. Geralmente indicado para leitores fluentes. Então, aqueles livros infantos juvenis, que geralmente a gente determina que esses aqui não são para o segundo ano, né? Que era a sala que eu estava acompanhando. São para o quinto ano, enfim. E aí eu pergunto, esse aqui, Go Girl, mas você gosta dessa coleção? Eu pego o livro, né, e vejo o título, Dormindo Fora. Mas você já leu esse livro? Ele acena a cabeça positivamente. E aí eu fico intrigada, né? Mas vocês pegam essas coleções quando vocês vêm aqui na biblioteca? Meu estranhamento se deve ao fato de nunca ter visto nenhum aluno lendo esse tipo de livro, em todo o período que acompanhei as aulas. O Caio acena a cabeça positivamente. E eu insisto na pergunta, aquela pessoa que não está acreditando na criança, né? A professora deixa vocês pegarem esse livro? E o Caio diz assim, não, mas ela põe na nossa mesa e daí a gente escolhe. E aí eu pergunto, mas ela já colocou esse? Não, mas eu já li. E aí mas como você leu? Né? Se a professora não colocou, se o livro não estava disponível, como que ele leu, né? Ele não estava acreditando muito que ele tinha lido o livro. E aí ele diz assim, quando eu estava sentado ali, e aponta, né, para uma das mesas da sala de leitura que ficava pertinho dessa prateleira, com essa coleção. Então, quando eu sentava ali, eu li. Olha, tem muitos. E mostra a prateleira onde estão todos os livros que pertencem a coleções, inclusive este que acabou de me mostrar. E aí, depois, convivendo com o Caio, conhecendo o Caio, o que eu fui observando de fato, né? Ele lia outros livros que não estavam no roteiro da professora, né? Ele pegava livros, porque ele gostava muito de ler, e ele pegava os livros que não estavam previstos, que não eram aqueles livros determinados para aquele dia, né? Então, vejam, um leitor que faz leituras a partir dos seus interesses, dos seus gostos, que consegue fazer uma leitura pessoal, embora não tenha ali muito espaço para isso, né? Não era uma leitura planejada para isso, mas ele faz essa leitura. Depois, tem uma outra situação, a situação 2, em que o Pedro diz assim, ele pega um livro que encontrou na prateleira e ele vem me mostrar, né? Eu leio o título e o título é Volta ao Mundo em 52 Histórias. Vejam, gente, crianças de segundo ano e um livro de 52 histórias. Já pensaram ler 52 histórias? Se a gente lesse uma por dia, dava 52 dias, né? E eu pergunto para ele, é legal esse livro? E ele fala sim. E eu falo, tem 52 histórias nele? Ele fala, não. Não, mas quantas histórias será que tem? Ele, espera aí. E começa a folhear o livro, e é um livro de muitas páginas. E ele vai até o final, até a última página, e fala, tem 159, então ele confunde, né, a história com o número de páginas. Ele fala, tem 159. E eu falo, nossa, que legal, você já leu esse livro, Pedro? Sim, inteiro. Eu inteirinho? Você leu sozinho ou alguém leu para você? Gente, segundo ano, quem aqui, né, tá familiarizado com as crianças de segundo ano, são crianças que estão aprendendo a ler, acabaram de aprender a ler, né? 152 páginas, 159, é bem desafiador, né? E ele afirma inteirinho, né? Ele fala, eu li sozinho. E aí eu pergunto, né? Olha a desconfiada, né? Que histórias legais tem aí? E aí ele vai folhando e começa a me mostrar as histórias que ele conhecia. Olha só, tem uma aqui, A Princesa e o Sapo. Aí continua mais um pouco, Príncipe Sapo, continua folhando, me mostrando alguns títulos. Tem também esse aqui, A Raposa Manca. Tem até Chapeuzinho Vermelho. E aí eu pergunto, e qual dessas histórias você acha que é mais legal? E aí ele folheia e fala, olha, essa aqui. E aponta para um título. E sobre o que fala essa história? E ele diz o seguinte, fala de um homem de muitas formas. Ou seja, ele conhecia as histórias, conhecia sobre o que falava das histórias. Então,
olhem só como, às vezes, as potencialidades, as capacidades das crianças extrapolam aquilo que a gente está prevendo para elas. Quem de nós que estivesse, né, ou dando aula, ou pensando em planejar uma leitura, seja no intervalo, seja num espaço, né, numa atividade extra da escola, enfim, de leitura, que pensaria num livro de 159 páginas para uma criança de segundo ano? Alguém de nós, será que pensaríamos? Porque na nossa, né, como eu disse, muitas vezes a nossa visão adulta, a gente quer, não, vamos adequar aquilo que está dentro do que ele pode, do que ele consegue, e a gente limita, restringe, né? E as crianças muitas vezes podem muito mais, e se interessam por muito mais do que a gente está prevendo para elas. E aí a gente tem uma terceira situação, nessa mesma turma, né, e em que eu faço uma outra pergunta para as crianças, né? Eu pergunto o seguinte: tem algum livro aqui que vocês já leram que não era legal, que era chato? Vejam só, o Vinícius responde assim: eu achei um chato, eu não sei qual é, que eu nunca vi o nome dele. E o Caio diz assim: tem um livro na sala que é mó chato, só uma pessoa gosta. Eu, qual livro? Ele, o do Porquinho. Gente, esse livro tem na rede municipal, é um clássico da rede municipal. Quem está aí na sala de aula vai lembrar desse livro. Eu não lembro também o nome, mas eu lembro do livro, que eu já li para as minhas crianças. E aí ele fala assim, o do Porquinho. Aí o outro, só a Luísa gosta daquele livro. Aí eu falo, mas por que ele é chato? Aí o Caio falou assim, é de um monte de porquinhos que ficam assustando os outros. E aí eu pergunto, mas esse eu não devo ler então? Eu sei do qual você está falando. É mó chato mesmo, que fica assustando as pessoas e o pai até cai da cadeira. E por que você acha chato? Daí o Caio diz assim, porque em toda página tem bu. E quem fica lendo esse livro? Aí o Caio diz assim, só a Luísa. Toda hora ela fica lendo esse livro. Gente, olha que situação, né, de conversa interessante com as crianças. Além delas se sentirem à vontade para falar o que elas não gostam de ler, porque afinal, gente, leitura pessoal a gente faz quando a gente gosta, né? Quando a gente se interessa, a gente não lê texto mó chato na leitura pessoal. Alguém já escolheu aqui de propósito, eu vou ler no meu período de lazer no final de semana, eu vou pegar o livro mais chato que eu achar e vou ler? Alguém fez isso? Não, né? A gente não faz isso. E muitas vezes a gente não dá essa liberdade para as crianças, né? Então aqui elas se sentem à vontade para falar. E além disso, elas veem com naturalidade que, olha, elas não gostam, mas tem uma criança que gosta. Porque afinal, olha, o gosto, né? Cada um tem o seu. E a Luísa lê toda hora esse livro. Então, se a Luísa lê toda hora, o livro deve ter lá as suas partes interessantes, né? Então, vejam, não dá para a gente propor o mesmo livro sempre para todas as crianças e achar que todas elas vão dar conta dos mesmos livros ou vão gostar dos mesmos. E para isso, a gente tem que ter diversidade, multiplicidade de experiências, de acervo, de autores, de temas, para que as crianças possam experimentar. E a gente só sabe o que a gente gosta quando a gente experimenta, né? Quando a gente tem acesso a muitas opções. Se a gente só conhece uma coisa, como que a gente vai saber se a gente gostaria de outras? Então, com a leitura também é assim. Quanto mais acesso, mais as crianças vão ter condições de compreender e conhecer aquilo que elas gostam e aquilo que elas não gostam. Tá? Então, essas três situações mostram como as crianças, nas brechas, né, usando táticas, elas vão encontrando as suas oportunidades de leitura. Será que isso precisa acontecer só quando a professora não está observando, né? Quando a pessoa adulta não está por perto, não está olhando, não está controlando? Será que a gente não pode abrir esse espaço planejado para as crianças? E aí? Faz sentido, gente, para vocês? Alguém consegue visualizar as crianças com as quais convivem? Nessas crianças aqui? Já viram situações parecidas? Sim? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém vivenciou alguma experiência desse tipo? De ver crianças surpreendendo, ou ver crianças fazendo, experimentando coisas que a gente não tinha previsto, dando opiniões que a gente não tinha planejado?
Certamente, quando a gente abre os espaços, as crianças, elas utilizam esses espaços e elas são espontâneas, né? Mas a gente precisa oferecer espaço, né? Para que elas não façam disfarçadamente da gente, né? Que elas se sintam à vontade para compartilhar com a gente. Que esse é o nosso papel, de incentivar e não restringir, tá? Tudo bem, gente? Deu para a gente ver quais são os nossos desafios do nosso olhar adulto, né? E do lado das crianças, né? Como elas encontram possibilidades e como a gente pode incentivar essas possibilidades. Deixa eu ver se é Elaine, dizendo que as crianças sempre nos surpreendem, né, Elaine? Exatamente. E que bom quando a gente se abre para olhar para isso, né, e perceber isso. A Karina está dizendo assim, em uma leitura em sala, ao falar do autor, uma das crianças questionou onde ficava a cidade. E a aula tomou outro rumo, sendo necessário mostrar no mapa, a leitura alcança outros objetivos sem a professora nem planejar. Exatamente, Karina. E veja como isso expande as oportunidades, né? Não é um desvio, né? É uma forma de ampliar as aprendizagens, as oportunidades das crianças. Com certeza aprenderemos diariamente com as crianças. É isso, Sara. Se a gente abrir esse espaço de escuta, né? Que é difícil, tá, gente? Aqui a gente está numa situação em que a gente está olhando de fora, né, refletindo sobre, mas no dia a dia, né, de quem está lá na escola, de quem está todo dia com as crianças, a gente precisa fazer um exercício mesmo, de parar e se observar como a gente está agindo para com as crianças, senão a gente entra nesse automático, né? Com certeza não é natural para a gente abrir esses espaços para as crianças. Né? Às vezes a gente planeja tantas aulas, a Sara está falando, né? Que esquecemos nessa necessidade de possibilitar isso. Exatamente. Aí a Juliana está dizendo... Só um segundinho, Andréa, só vou terminar essa leitura aqui. Ó. Achei o máximo as entrevistas com as crianças, li hoje durante o almoço e ri sozinho. Juliana, realmente, né? É muito interessante como quando a gente... pode ouvir as crianças, né? Elas têm a sua visão de mundo, né? Mas a gente precisa estar aberto a escutá-las. Diga, Andréia. Não, eu queria comentar que hoje, durante a nossa leitura do Encantalendo, eu estava lendo Léo e a Baleia. Hora que chegou na parte que falou que o mar avançou sobre a praia e deixou uma baleia encalhada, a filhote da baleia. Aí uma aluna falou assim, lá no sul acho que não tem baleia, mas eles estão tudo embaixo da água. Então ela fez a referência da leitura que a gente estava fazendo com a vivência do que estava passando na televisão. Eu falei, olha a imaginação dessa criança, onde foi? Fazendo associação da realidade com a parte da leitura que eu estava vendo. Aí eu comentei, realmente, você fez uma boa tá perto, fez uma boa relação. Aí outra aluna falou, e fomos aí. Aí eu falei, voltando à leitura, vamos aqui, voltando para a baleia. É mesmo, professora, vamos lá. O que aconteceu com a baleia? Então, a gente pensa que eles não estão prestando atenção no seu redor, não estão prestando atenção nas coisas, e eles prestam atenção do jeitinho deles, mas eles prestam atenção. Exatamente, prestam atenção, né, Andréia? E tem muitas ideias e posições opiniões sobre aquilo que eles estão vendo, né? Que a gente acha, às vezes a criança não entende, não sabe, eles entendem muito mais, às vezes, do que a gente está prevendo, né? Gente, e aí, então, fica o convite para vocês lerem os textos, tá? Quem não teve oportunidade de ler, os 2 textos compartilham outras experiências com crianças, outras falas das crianças. E aí, nós estamos caminhando para o nosso final, e pode passar, Carol.
eu trouxe um trecho para sintetizar um pouco a ideia dessa aula, que é de uma autora francesa que estuda leitura de literatura também na escola, e ela é uma defensora disso que a gente está falando aqui, né, da gente oportunizar para as crianças de lerem aquilo que elas gostam, que elas têm desejo, de fazer práticas de leitura mais abertas, né, e não tão controladas na escola. E ela vai dizer o seguinte: se reconhecemos que o investimento do leitor, quer dizer, essa relação pessoal, né, do leitor, como sujeito, é incontornável, quer dizer, não dá para desviar disso, e necessário a toda experiência verdadeira de leitura, parece urgente repensar o modo de funcionamento da leitura literária escolar. É possível modificar a relação com o texto, construída por meio da leitura escolar, desenvolvendo uma didática da implicação. Então, ela vai chamar essa forma, né, de trabalhar a leitura de didática da implicação, ou seja, de uma forma de trabalhar em que esse leitor está implicado, engajado, envolvido no texto, tá? A implicação do sujeito leitor na obra. Não se trata, portanto, de renunciar ao estudo da obra, em sua dimensão mais formal e objetivável. Gente, essa ressalva é importante, né? Todos nós sabemos dos compromissos, das cobranças, das responsabilidades que estão envolvidas na nossa função, seja de professora, seja de funcionário em outra função da escola. Então, as preocupações que a gente tem, as responsabilidades, os planejamentos, são todos legítimos, seja com a organização do espaço, seja com a manutenção dos livros, seja com o conteúdo que tem que ser trabalhado, tá? Ninguém aqui está dizendo que a gente vai jogar fora tudo isso, né? A gente sabe que temos restrições, mas que a gente precisa olhar, né, para além disso. Então, não se trata de renunciar, né, a essa questão mais formal, né? Mas de acolher os afetos dos alunos e de incentivá-los na descoberta de dilemas pessoais na leitura. Então, vejam, ninguém vai dizer que nós não vamos fazer as outras coisas também, mas que a gente se abra para a possibilidade, que a gente saiba que a gente tem essa oportunidade, né, de deixar que as crianças vivam experiências em que elas possam se ver, se identificar com o personagem, se repensar, né, num conflito vivido numa narrativa, de conhecer outras formas de viver, de ser, outros tempos, outros espaços, outros lugares. Então, a gente precisa dar essa oportunidade para as crianças, não ler sempre os mesmos livros, só os livros que a gente acha que deve ler para ensinar determinadas coisas. É ampliar e não restringir, né? Acho que essa é uma ideia que sintetiza bem o que a gente está falando aqui. Ampliar as oportunidades e não restringir, tá? Tudo bem? Diga, Fabrina. Eu queria compartilhar com o pessoal que eu sempre... Teve uma colega aí que falou que livro é produto perecível na educação infantil, né? Eu já até chorei com a caixa de livros que eu levo, porque eu sempre levo de casa, né? Quando eu era criança, a gente não tinha livros na minha casa. Eu não sei se chegou até você um texto que eu escrevi. Não chegou? Chegou? No fórum? Eu me emocionei, viu, Fabrina? Sim, eu li. Eu não ia falar assim, né? Porque não sabia se tudo bem, mas já que você falou, eu fiquei emocionada. Muito lindo. Eu não sei se todo mundo consegue ter acesso, né? Eu consigo ter acesso. Eu acho que só o pessoal da minha turma, da turma 3, que consegue ler. De repente, se você ficar à vontade, a gente pode compartilhar. A Fabrina compartilhou no fórum as experiências de leitura da vida dela e as reflexões que ela fez a partir da aula passada. E, assim, foi muito emocionante, viu, Fabrina? Legal. Então, eu queria falar assim, na verdade, eu ia escrever alguma coisinha só no fórum, que era para ver se eu motivava a minha turma a escrever. E nós tivemos, acho que foi uma reunião dos tutores, alguma reunião que a gente teve, que a gente falou assim, mas o pessoal, quando a gente fala da citação... Agora esqueci os tipos de citação. Não precisava ser... Eu quis fazer a citação dos autores de um jeito mais simples, sem ser seguindo as normas da BNT, fazendo uma citação para a pessoa que está lendo o fórum, ela entender também
quais foram as partes que eu li, quais foram os livros que eu li, onde eu me baseei, né? Da onde eu tirei a referência enquanto eu estava escrevendo no fórum. Mas era para ser uma coisa simplesinha, acabou ficando um texto um pouco, porque eu fui me empolgando ali e acabei, acho que, escrevendo um pouco, assim, um pouco demais. Mas se o pessoal tiver a oportunidade de ler, eu acho que seria interessante também. Mas aí eu tenho uma experiência assim, que eu dei aula há muito tempo na educação infantil, aí depois no primeiro ano, também segundo ano, e aí quando a colega falou que o livro era perecível, falou, é mesmo, eu já até chorei, por quando as crianças estragavam os livros, porque eu sempre faço assim, projeto de leitura em casa, mas a escola não tem muitos livros, a caixa, a gente acaba assim, nas escolas que eu trabalhei, era aquela caixa dos livros da escola, e aí você não podia estragar, não sei o quê, então, como assim eu já tenho filhos de 20, 18 anos, agora tenho outra de 11. Eu fui criando coragem, né? E fui levando os livros para a escola. E aí, no começo, até os que estragavam, que eles levavam para casa, só que era tudo muito controladinho, né? Eu que anotava que livro que a criança estava levando, que livro ela estava trazendo, né? Se devolvia, se não devolvia, não podia levar outro livro. Mas aí, né, até ocorreram ocasiões de criança não devolver, e aí se passaram 2, 3 meses e o livro se perdeu mesmo, aí ela não vai levar mais outro livro, né? Aí eu acabava liberando e deixando, então, assim, muitos livros ficaram para o meio do caminho, outros no começo, quando eles voltavam rasgado, até eu sentava junto com a criança, a gente colocava uma fita invisível lá, uma fita transparente, para que eles pudessem, né, olha, vai ter um outro coleguinho que vai querer ler e tal, sempre incentivando, cuidado e tudo mais. Mas, enfim, o mais gostoso, quando eu dei aula no terceiro ano, as crianças conseguiram já fazer um trabalho legal, que a gente construiu, depois no final do ano a gente pegou, eles iam fazendo o controle dos livros que eles tiravam e devolviam, e sempre registrando alguma parte que eles gostavam da história, ou qualquer coisa. Ou uma parte do texto, ou uma fala deles mesmo, e um desenho. E aí a gente, com essas atividades que eles fizeram, montei um livro. E aí esse ano que eu estou com uma sala de 5º ano e está muito mais legal, porque assim, as crianças em, sei lá, eu acho que tem uns 2 meses, já tem criança que já leu mais de 6 livros. E aí no começo eu tinha determinado que era na quinta-feira, o dia de levar o livro. Mas aí tem criança que trazia na sexta. Eu já li ontem à noite. E assim, tem livros na caixa que eu levei diversos, assim, porque eu falei, eu vou pôr uns bem fáceis aqui, tem gibi também, mas tem a coleção do Diário de um Banana, tem, acho que chama Jude Mood, outro que chama Ellie, umas coleçõezinhas, assim, de uns livros. E também tem Monteiro Lobato, Ruth Rocha, José Paulo Paes, tem muitos livros, diversos, assim. E aí, esse ano, eu me libertei do medo, né, deles estragarem alguma coisa, mas aí já é 5º ano, é outra história, e tá muito gostoso, assim, de ver a turma lendo, eles leem, e até crianças, assim, que não fazem a lição dentro da sala, elas levam o livro. Mas eu já posso trocar hoje? Aí eu falei, gente, tá livre, então, ó, vocês vão levar e pode trazer, falei, contanto que você leve uma ficha para fazer um pequeno registro, não precisa ser muita coisa. E eu achei interessante que teve uma menina que ela estava silábica com valor no começo do ano, silábica alfabética no começo do ano. E aí ela pegou uma revista de mangá, que é uma revista que ensina a desenhar. E ela escreveu ainda no registro dela, assim, né, faltando algumas letras lá, e fez um desenho que ela aprendeu no livro. Essa semana, ela já está lendo um livro grosso, assim, ó. Então, assim, ela já começou a ler. E aí quando eu peço para ler, eu até falei assim, ela falou assim, olha, eu já li esse, eu posso pegar outro? Porque não deu o dia ainda. Eu falei, tudo bem. Pode, mas você leu esse já? Eu li inteirinho. E a hora que eu peço para fazer a leitura em voz alta, geralmente, assim,
Quase todo dia a gente tem um texto lá de alguma disciplina que a gente está estudando, que eu vou chamando um ou outro para ler, e ela nunca quer ler, porque ela falou, não, eu não sei ler, eu não sei ler. E aí, eu acho que talvez seja a vergonha de fazer a leitura em voz alta, então deixa que acho que vai chegar o momento dela fazer a leitura em voz alta. Mas está sendo muito legal, está sendo muito joia. Que legal, Fabrina. E olha, acho que tem duas coisas, né, na sua fala. Primeiro, essa possibilidade de escolher, né? De escolher aquilo que gosta e aquilo que dá conta ou não, e de levar e não dar conta, de repente, tudo bem também, né? Olha, levei, não gostei, trouxe de volta, não li inteiro, li uma parte. Porque também isso faz parte de ser leitor, né? A gente não lê inteiro todos os livros que a gente escolhe ler, né? Enfim. E a outra questão que você traz, que é essa do cuidado com o livro, né? Que é um produto realmente perecível, né? Delicado. E que como a criança vai aprender se ela não tiver acesso, né? É justamente utilizando, né? Fazendo isso, às vezes consertando junto, né? Pondo a fitinha junto, né? Com ela, mostrando, olha, vamos colar aqui, né? Porque rasgou. Se ela não vivenciar isso, se o livro for sempre algo inacessível, como que ela vai aprender? Né, a usar com cuidado, a ler com cuidado, lendo, né? Então, que é um desafio para a gente, né? No nosso olhar adulto, né? De professora e de saber o custo do livro, né? Mas que a gente precisa olhar para isso, né? Que é a leitura que é mais importante do que ter o livro intacto, né? Na prateleira, empoeirando. Então, acho que essas duas coisas são importantes na sua fala. Tem outras pessoas aqui, eu estou vendo a Neuzinha, a Rose e depois a Letícia, tá? Então, vou passar a palavra para vocês aí nessa sequência. É a minha vez? Cláudia? Eu não estou vendo quem está falando. A Neuzinha. Tá, pode ser, Neuzinha. Eu não lembro a ordem, sou eu, senão eu aguardo. É você sim. Tá. Eu vou falar da experiência com as tertúlias. Eu ouvia falar de tertúlias, né? Sabia o que era, mas eu não tinha, assim, o conhecimento profundo. O ano passado, na escola em que eu trabalho, tivemos um curso, desde o início do ano até o final, sobre tertúlias com a Universidade UFSCar. E aí eu fiquei sabendo, né? Tem vários tipos de tertúlias. E esse ano passado iniciamos, esse ano, né? Estamos dando o trabalho, né? O início, né? Já trabalhando as tertúlias em sala de aula. E eu achei assim, eu vou falar das tertúlias, assim, a criança não escolhe, né, o livro, porque tem que ser clássico, então a gente tem que trabalhar com os clássicos. E o que eu acho interessante nas tertúlias, a criança, né, o aluno, ele vai falar o que ele acha, né, não tem o certo ou errado. E ele vai trazer aquele pedaço do trecho, né, que ele escolheu, para a sua vivência. Então, é muito interessante. Então, ali nas tertúlias, a criança, assim, todos, né, tem a oportunidade assim, de expressar suas opiniões, sentimentos, interpretações, né, do texto da sua maneira, né? Ali, né, quando destacam ali os trechos do texto, então há uma troca assim, de ideias, né? E tem, né, o objetivo de aprofundar assim, a compreensão do texto e enriquecendo assim, a experiência da leitura. Então, é uma prática de leitura que eu não conhecia, né? Que através do curso do ano passado né, por meio da vivência, né? Que acho que nada melhor que a prática para você se apropriar e entender melhor. E está sendo maravilhoso, né? Eles têm eles conseguem, tem a escuta, né? Porque tem que fazer a inscrição, e aí depois você, mesmo aqueles inscritos, se outro querem falar, tem que esperar, né? Porque tem que estar escrito. Então, essa regra de esperar, de ouvir o outro,
é interessante nas tertúlias, sabe? Então, eles conseguem, no início, eles ficavam ansiosos, né? Esquecia de erguer a mão, né? Eles atropelavam a fala do outro, né? Agora não, eles conseguem esperar a vez e é rico, o trabalho é rico, é só vivenciando mesmo para compreender e ver que é rico esse trabalho, né? É interessante. E o mais bonito é que essa é a compreensão, né? Cada um com a sua compreensão, né? Eles levam, né, o que eles entenderam ali da história, eles levam para a vida, né? Eles relacionam, né, com a prática social. É isso. Que legal, Neuzinha. Eu já participei de tertúlias e acho que o grande diferencial, né, da ênfase dessa prática é abrir esse espaço de escuta, né, porque é exatamente isso, é relacionar as leituras com as vivências pessoais, né, próprias, com as ideias que o texto suscita. Então, abre essa oportunidade das crianças falarem, das crianças compartilharem, né. Então, realmente é bem interessante mesmo. Até a gente que é adulto é legal de participar. Então, imagine as crianças, né? E nós, a escola também, né, fez o ano passado, esse ano, nós participamos, esse ano, né, iniciei, e é até para nós, né, eu no início também, eu queria atropelar. A gente fala das crianças, mas nós, a gente atropela, que enquanto a pessoa está falando, você acaba também querendo expor ali a sua ideia e esquecendo que tem que se inscrever, esperar a sua vez. Então, falamos das crianças, mas os adultos também cometem esse, não sei se eu posso falar erro, mas esse hábito. É isso, obrigada. Obrigada, Neuzinha. A segunda inscrita era a Letícia ou era a Rose? Não lembro mais, Acho gente. que sou eu. Era a Rose, eu sou a última. Ah, então tá bom, Rose, pois não. Então, ela falou da tertúlia, gente, vamos falar quem é, né? A Roseli Mello, da UFSCar, é uma das pessoas, assim, que fez uma pesquisa vasta sobre tertúlia, inclusive lá na Espanha, tem um momento que eu fiz um curso com ela também, que ela conta, né, dessa experiência que ela teve com a tertúlia com idosos, lá na Espanha, assim, é fantástico conhecer esse trabalho dela. E antes da tertúlia, quando eu estava me formando no Cefam, na formação do Cefam, a gente tinha não sei se alguém já ouviu falar, sobre filosofia para criança, que é do Lippmann. E eu fiz o curso na época, em 90 e alguma coisa. Eu fiz o curso, né? Tinha uma professora formadora lá com a gente, e era assim, fantástico a forma, porque tem todo esse processo da tertúlia também, né? Só que é com as crianças. Só que os livros são deles, né? Oferecido do programa do Lippmann mesmo. E aí a gente lia com as crianças e tinha todo esse processo de esperar a sua vez, de falar sobre a história e trazer uma vivência, né? Que eles acabam sempre relacionando com a própria vivência. E era fantástico. Aí depois, acho que o projeto, não sei o que aconteceu, parou, né? Depois da minha formação, acho que ele não continuou mais. E das tertúlias, assim, é tão gostoso, porque a gente aprende realmente nessa regra do esperar sua vez, de ouvir o outro, de complementar, às vezes, o que o outro falou, você complementa. É muito, muito, muito interessante. E da questão que a Sabrina tinha falado, né, de consertar o livro, eles rasgam realmente porque é perecível, mas o sentar junto e consertar traz uma consciência, assim, de que, poxa, né, eu rasguei, e nem sempre vai ser, às vezes não dá para consertar igualzinho ficou, não é um quebra-cabeça que a gente monta e desmonta, então, assim, eles vão criando um cuidado muito grande quando eles acabam, né, rasgando, ou o outro rasga, aí ele fala, olha, tem que consertar, não pode, porque depois a gente não vai conseguir ler, é muito bacana. Do livro didático também, que eu li aqui, que alguém falou que a filha adora ler livro didático. Como professora, assim, né, quando chega o livro didático, que a gente vai começar o início com o livro, eu chamo a atenção deles para tudo. Do nome da coleção, o nome do autor, que o livro não é perecível, que outra pessoa vai usar.
essa responsabilidade do imposto que você paga desse chiclete que você está mascando, da bala que você está na boca, é seu imposto. Então, não é um livro que a gente tem que chegar em casa e jogar em qualquer lugar, é um livro que vai usar por mais pessoas. Então, assim, eu dou aquela chamada de orelha, né, como a gente fala, para eles verem assim, gente, não é só um livro para aula, é um livro para a gente ler fora da aula também, chegar em casa, olhar, que às vezes uma figura que chama atenção, você vai buscar, né, minha disciplina, no caso, é arte. Você vai querer saber um pouco mais sobre essa figura. Então, assim, gente, e eles têm uma responsabilidade que o livro, no final do ano, chega bonitinho. Não porque tem que chegar bonitinho que eles não usem, mas o cuidado de pôr na bolsa, não pôr a garrafa junto, é bem bacana, porque a gente às vezes dá o livro didático, assim, tipo, tem que usar mais esse material, e passa essa impressão para eles, né, de que, eu ganhei, eu posso fazer o que eu quero. E não, eles ficam e chamam, e quando tem que emprestar para o outro, falam, eu empresto, mas lembra que o meu imposto está junto. É bem bacana. E coloquei, né, aí no chat sobre as crianças do bilíngue, que é feito, as crianças surdas da sala que eu trabalho com arte, está sendo feito um projeto agora mais sistemático dos clássicos, né? E então é lido para eles a história em libras, aí várias vezes é recontada, é feito todo um processo, né, de letramento, de perguntas com essas histórias, e eu, enquanto professora de arte, eu vou fazer a parte material, né, como trazer essa história, assim, para o concreto. E nós estamos trabalhando os 3 porquinhos, que é o primeiro. E a criança surda, eles não têm muita questão do conceito, você tem que trabalhar muito a parte conceitual, né? Aí, gente, nossa, foi uma festa. Fomos para fora, pegar tijolo na mão, sentir o que é o tijolo, que não é a parede pronta, que tem um tijolo, sentir o que é palha, sentir o que é madeira, visualizar. E agora a gente está montando as casinhas, né? De madeira, as casinhas de palha. Eu tô que nem uma louca pegando mato seco no meio da rua. Vamos montar o de tijolo, eles estão me cobrando a de tijolo. Eu preciso achar argila que fabrica mesmo tijolo, para eles terem essas, né? A Vivenciar argila mesmo. de floricultura não dá para fazer tijolinho, por exemplo, assim, tijolinho de Lego? Colocar Então, lá, desmontar e depois assar? não sei, gente. Sinceramente, eu estou pesquisando o material porque a minha aula é muito curta e o espaço para guardar também. Então, tem que ser algo assim que não vai quebrar, porque vai expor no final do ano ainda no projeto. Então, eu ainda tenho que pensar. Eu tô vendo várias possibilidades. Pensei até num biscuit mais rápido, né? Tem um biscuit frio que a gente faz com cola e maisena, para quem quiser fazer. Cola e maisena. Não Dá precisa ir para ao forno. fazer também com gesso, tijolinho, aí você pinta de marrom, mas dá um trampo. É que assim, o É, problema é a forminha do tijolo. Eu lembro que uma vez eu fiz de maneira de tijolo, assim, uma casinha de boneca com caixa de leite para minha filha. Aí eu fiz aquele negócio, virou um trambolho e depois estragou e para jogar fora foi um forfait. Mas aí depois eu fiz uma pequenininha. Gente, eu nunca tomei tanto leite fermentado do Bob Esponja na minha vida, porque o tijolo tinha que ser do mesmo tamanho e ficou menor. Mas foi esse que eu usei, assim, eu acho que esses leitinho fermentado pequenininho, que é de caixinha, eu acho que ajuda a sua casinha. Então, sabe qual é o problema? Que eles cobram, que eles falam, não é tijolo. Eles querem a materialidade. Isso é verdade. Entendeu? Então, tipo, o palito, eu trabalhei a questão, né? Desculpa que tô pegando o tempo da sala, da aula, Cláudia. Não sei nem se pode. Posso continuar? Pode, depois de você tem a Pode. Ah Letícia. lá, deram mais A sugestão gente lá tem de. 7 Então, minutos, tá, gente? mas essa questão da materialidade, Letícia, que é o problema. Eu montei a primeira casa, a gente começou com as formas Eu geométricas, consegui montamos de convencer a minha papelão. filha com tijolo de faz de conta. Então, o problema do bilíngue é isso, sabe? A questão conceitual para eles, que tem que, né? A de papelão, a gente montou de papelão, eles montaram toda a casa, fez ela ficar em pezinha, aí foram colando os palitos. Porque para trabalhar diretamente com o palito da madeira, ficaria muito difícil, né? Para eles, assim, porque são várias faixas etárias, são vários, tem criança com 7 até um com 12, 13. Então, assim, o fazer são diferentes, né? E eu tenho que dar conta de todos ali junto. Então, a gente fez esse processo.
O de palha, estou fazendo com mato seco, matinho seco, eles estão enrolando, fazendo trouxinhas, e depois a gente vai colar, óbvio, na coisa de plástico, porque não, ou de caixinha de leite, mas o material principal tem que ser o mais próximo possível do concreto. Olha lá, por exemplo, que deram lá o Eu gesso com guache, foi isso? E Depois eu vou aí, ao ler. invés de beber 1 milhão de leite fermentado Bob Esponja, dá, porque você usa esse para fazer a forminha, né? Ou sei lá, toma os 6 da embalagem que vem e já faz de 6 em 6 tijolinhos. Ô, Rose, acho que o foco que a gente precisa observar, né, é que todas essas ações, essas práticas, elas precisam ter como fim, né, como objetivo final, que as crianças vivenciem uma experiência de leitura significativa, né? Então, seja um material, seja outro, eu acho que é esse o norte, né? Essa é a intenção. Esse é o objetivo que a gente precisa ter, né? De como a gente faz para que essa experiência de leitura seja significativa, né? No caso dos seus estudantes, que são os alunos surdos, né? Então, é um cuidado também, né? Que como professora a gente precisa ter, né? Que você está demonstrando aí nas diferentes faixas etárias, nas diferentes necessidades, para que essa experiência seja uma experiência significativa para eles. Ah, tá. Obrigada. É que eu passeio por todas, gente. Eu começo no 0 e termino no 89. É muito desafiador. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Rose. Letícia e as meninas que colocaram lá no chat. Eu vou ler. Imagina. Então, aí, desculpa, eu falo mais que o oi da cobra e professor é assim mesmo, né? Acabei ouvindo a sugestão dela e achei super interessante e falei das minhas experiências, né? Bom, com relação aos livros serem perecíveis, assim, eu já fui professora de berçário. Até em Campinas tem berçário. Hoje mesmo eu estava com uma criança autista que, assim, ele pegou o livro, leu o livro e foi muito rápido. Do nada, ele amassou o livro, desgrampeou o livro, rasgou o livro e ele se desequilibrou lá, entrou numa crise. Então, depois eu não consegui, nem pensei na possibilidade de arrumar o livro com ele, né? Mas eu lembro que no berçário. E quando eu trabalhava no berçário faz tempo, né, gente? Tinha bastante revista e a gente oferecia revista. Hoje a gente não tem mais, porque é tudo muito virtual, né? Mas também tinha os livros de banho e tal. E eu sei que no final do ano, gente, eles estavam no maior xodózinho com os livros, cuidando dos livros, virando com a calma, porque eles tiveram essa vivência de aprender. E eu lembro que hoje eu tenho uma turminha que vai de 3 até 6 anos, que começaram a completar 6 anos, assim, as únicas crianças que mais ou menos não sabem manusear livro são as crianças que não estavam na escola, que a família não contava a história para ela. Ou se contava, o livro é algo tão caro que não deixa a criança pegar para ver. Mostra assim o dedinho, as historinhas, com o livro na mão dos cuidadores, pai, vó, né? Então, fazendo essas coisas, eles vão desenvolvendo esse hábito de virar folha certinho, de pegar com cuidado, de guardar com cuidado. É engraçado, você conversa com eles e aí até uma criança chega e fala assim: você não está cuidando do livrinho direito. Eles mesmos se chamam a atenção, os próprios pequenininhos, né? E aí, assim, eu lembro que as crianças do berçário, no final do ano, eles estavam folheando, não era nem livro de banho, não, nem aqueles de papel grosso, é que facilita por conta da coordenação motora fina, mas uns estavam folheando o livro de papel com cuidado, precisa de ver que bonitinho. Então, eu acho que a gente tem que pôr, e eles adoram, mesmo não sabendo ler como leitor. Assim, eles leem mesmo não sendo leitores, contando a história, sentados na cadeira, imitando quem conta a história. Somos nós, né? Eles gostam. Letícia, é mais um exemplo de que realmente a experiência que ensina, né? Como a gente vai manusear esse livro, né? Então, crianças do berçário que são tão pequenas, né? Exemplo, né? Aprendendo a ler o São tão livro. pequenininhos. Sim, são bebês, né?
Mas se elas Sim, tiverem quantos oportunidade... livros não foram parar na boca, virar chiclete? É aquele desespero, pelo amor de Deus, não, na boca não, né? Mas, assim, depois eles aprendem, assim, e vira algo da rotina deles. Você pode colocar lá todo dia que eles não vão rasgar. Sim. Nós estamos a 1 minuto do nosso horário. Acho que Letícia está com a mão levantada, mas é a Letícia que estava falando, né, Letícia? Era eu. Então tá Desculpa, eu bom. esqueci de abaixar a mão. Não, imagina. Gente, eu vou compartilhar só uma última questão para ficar aí para vocês pensarem, né? Tem mais um trechinho da Ferreiro, que bem pequenininho, que diz assim, ó: há crianças que ingressam na língua escrita por meio da magia, uma magia cognitivamente desafiante, e crianças que entram na língua escrita pelo treino de habilidades básicas. Em geral, as primeiras se tornam leitoras, as outras têm um destino incerto. Então, depende das experiências que elas têm oportunidade de vivenciar, né? E aí, fica aqui o convite de uma reflexão que vai fazer parte da atividade, tá? Final da disciplina, que a gente vai compartilhar depois da aula da semana que vem. De que formas, né, a gente pode contribuir para as experiências de leitura pessoal na escola? Como que a gente pode dar essas oportunidades para as crianças? Então, deixo essa pergunta, essa reflexão para vocês. Não precisam responder, né, agora. Fica aí essa questão para a gente pensar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem também. Tá bom? Bom, então a gente vai encerrando, são 9 horas. Agradeço a atenção de vocês, a participação de todos. Desejo um bom restante de semana para todo mundo. A gente se encontra terça que vem, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite. Bom resto de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.